Continuando nossa aula sobre legislação previdenciária, neste bloco vamos aprender sobre a hierarquia, interpretação e integração da legislação previdenciária. Quando nós falamos em hierarquia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que existe, uma ordem de prioridade, existe algo que está acima, dentro de uma cadeia, de uma pirâmide. Então nós temos uma hierarquia de quem pode mais e quem pode menos. Quando nós trazemos essa ideia de hierarquia para a nossa legislação previdenciária, nós podemos representá-la como numa pirâmide. E esta pirâmide, ela diz respeito justamente a esta hierarquia, a quem pode mais está no topo da pirâmide e quem pode menos na base desta pirâmide. Então nós temos um escalonamento que determina a hierarquia de normas a serem aplicadas quando se trata da legislação previdenciária. E quem é que está no topo da pirâmide? Qual é a norma mais poderosa a ser aplicada na legislação previdenciária? É a nossa própria Constituição Federal. E é com base no que diz a Constituição Federal que as normas de hierarquia inferior deverão ser produzidas, sempre observando os ditames que estão lá na nossa Constituição, os ditames constitucionais. Abaixo da nossa Constituição Federal, nós temos as emendas constitucionais. Lembrando que quando nós falamos de Constituição Federal, estamos falando do constituinte originário, aquele que, por meio do processo legislativo, criou a primeira redação da Constituição Federal, que pode vir a ser emendada pelo constituinte derivado. É aquele que modifica, inclui, altera textos na Constituição, trazendo então essas emendas constitucionais, novas redações, inclusões ou exclusões de textos que estavam na redação originária da Constituição Federal. Então, estas normas estão, vamos dizer assim, logo abaixo, dentro da hierarquia da Constituição Federal, que são as emendas constitucionais, bem como os tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, que tratam de direitos humanos, quando aprovados pelo rito das aprovações das emendas constitucionais, que é de 3/5 em ambas as casas legislativas em 2 turnos. Ou seja, para que seja aprovada uma emenda constitucional, é preciso que 3/5 dos deputados federais e dos senadores aprovem este texto em 2 turnos, em ambas as casas legislativas. E quando um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos é aprovado nesta mesma forma, neste mesmo rito processual legislativo, esses tratados e convenções entram no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Abaixo da emenda constitucional, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, as resoluções do Senado Federal e os decretos legislativos, que são as normas produzidas pelo processo legislativo originário, ou seja, são matérias, com exceção da medida provisória, que ela é originária do Poder Executivo, mas que deve ser aprovada em até 120 dias para virar lei ordinária. Então, essas são, como nós já vimos no bloco anterior, as fontes formais
primárias, né? Abaixo da Constituição, abaixo da emenda constitucional, vem então essas fontes formais primárias, que são oriundas do processo legislativo estrito sensu, onde Câmara dos Deputados e Senado Federal produzem essas normas. Abaixo dessas fontes formais primárias, nós temos dentro da hierarquia da legislação as normas, as fontes formais secundárias, que são os atos normativos com força de regulamento, geralmente por decreto, para regulamentar as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, e que são oriundos do Poder Executivo. Normalmente, quando se trata da legislação previdenciária em âmbito do regime geral de previdência social, é um decreto produzido pelo presidente da República, assinado pelo presidente da República, que regulamenta a legislação, né, a lei stricto sensu previdenciária, como é o caso do decreto 3048, produzido pelo Poder Executivo Federal, portanto, pelo presidente da República, que regulamenta duas leis ordinárias. A Lei Orgânica da Seguridade Social, que é a Lei 8.212 de 91, e o Plano de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213. E abaixo deste regulamento, deste decreto, que é assinado pelo presidente da República, nós temos os demais atos administrativos produzidos pelas autarquias, pelas fundações, pelos ministérios, né? Que são as instruções normativas, as resoluções, as portarias e demais atos administrativos. Então, dentro da nossa legislação previdenciária, o critério de produção de efeitos destas leis, elas devem sempre estar olhando a lei inferior, sempre olhando para cima, para que, inclusive, ela tenha validade. Então, por exemplo, um decreto, ele não pode extrapolar o que diz uma lei ordinária ou uma lei complementar. Uma lei não pode ir contra o que diz a Constituição Federal ou tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, assim aprovados no mesmo rito. Da mesma forma, uma instrução normativa do INSS não pode ir contra o que diz um decreto, o regulamento da Previdência Social, sendo que a aplicação desta legislação deve sempre estar de acordo com o que nós estamos vendo aí nessa pirâmide. Todas as normas inferiores devem obediência ao que diz a Constituição Federal, ok? Mas quando você tem um aparente conflito entre normas de mesma hierarquia, como nós temos, por exemplo, a Lei 8.212 e 8.213, que são normas que têm o mesmo grau hierárquico, o mesmo poder hierárquico. Nós vimos que temos outras leis, como a Lei 8742, da 10779. Quando você tem conflitos entre leis do mesmo grau hierárquico, como é que a gente vai dirimir essa questão? Primeira regra que nós temos que observar, gente, é que a norma específica prevalece sobre a norma genérica. E trago aqui um exemplo para vocês. Nós temos a Lei 8.213, que trata do plano de benefícios da Previdência Social, diz quem são os segurados da Previdência Social, os dependentes da Previdência Social. Entretanto, nós tivemos em 2015 uma lei complementar número 150, que tratou especificamente dos direitos trabalhistas e previdenciários de uma classe, de uma categoria de segurado, que são os empregados domésticos. Então, neste caso, o que a lei complementar,
que trata especificamente dos direitos previdenciários dos domésticos, diz, tem prevalência sobre o que diz a Lei 8.213, que trata de uma maneira genérica, geral, sobre previdência social, não apenas dos empregados domésticos, mas de todas as demais categorias de trabalhadores. Então, neste caso, prevalece as disposições em relação ao empregado doméstico, o que diz a Lei Complementar número 150, em detrimento do que diz a Lei 8.213. Uma outra situação que nós podemos trazer em relação a normas de mesma hierarquia, quando conflitantes, foi o que aconteceu em relação à Lei 8.213, ela ter excluído do rol de dependentes previdenciários a figura do menor sob guarda. Entretanto, a lei que trata especificamente dos direitos da criança e do adolescente, né, que é justamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 33, diz que o menor sob guarda tem todos os seus direitos garantidos, inclusive os previdenciários. Então vejam, uma norma específica tratando dos direitos de crianças e adolescentes, especificamente fala que eles têm toda a proteção jurídica, inclusive resguardando os seus direitos previdenciários. Ora, neste caso, a lei específica que trata dos direitos das crianças e adolescentes se sobrepõe à lei genérica sobre benefícios previdenciários, tanto que isso já foi julgado, inclusive em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, já foi, inclusive, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando trata dos direitos previdenciários de crianças e adolescentes e institui o menor sob guarda como tendo direitos previdenciários, ela é que deve ser aplicada, afastando-se, neste caso específico de criança e adolescente, a lei geral da Previdência Social, que é a Lei 8.213. Ok, gente? Então, primeiro critério para dirimir um conflito aparente de normas é o critério da especialidade ou especificidade. Norma específica prevalece sobre norma genérica ou norma geral. O segundo critério que nós utilizamos para dirimir um possível conflito de normas é que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, ou seja, lá no final da lei diz revoga-se a lei X, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, por exemplo, pessoal, imaginemos que nós temos uma lei A que diz é permitido fumar. Simplesmente assim, é permitido fumar. Daí vem uma lei B posterior à lei A que diz digamos, a lei A diz que é permitido fumar, a lei B diz que é proibido fumar. Ora, mesmo que a lei B, que diz que é proibido fumar, não traga expressamente, por ser posterior à lei A que permitia fumar, ela tacitamente revogou a lei A. Ok? É o caso de uma lei posterior, quando ela é incompatível com lei anterior.
Ou quando ela diz, lei B, é proibido fumar. Artigo 2º, revoga-se a lei A. Então, ela expressamente trouxe no seu texto da lei a revogação da lei anterior. Ou quando ela regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Digamos que a lei B, neste segundo exemplo, ela vem a tratar de forma mais abrangente o que a lei A diz. Por exemplo, a lei A diz que é permitido fumar. A lei B vem dizendo, é permitido fumar em ambientes abertos, em ambientes fechados, em transportes públicos, inclusive na presença de menores de idade, etc, etc, etc. Então veja que a lei B, ela não trata apenas da possibilidade de fumar, mas ela diz onde, em que situações é permitido fumar. Então ela tratou inteiramente na lei B a matéria disciplinada na lei A. Então, por tratar e regular inteiramente a matéria, ela tacitamente revoga a lei anterior. Ok, gente? A outra regra que diz respeito a este conflito de normas de mesma hierarquia se dá quando a Lei 9 estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Neste caso, ela não revoga nem modifica a lei anterior. Digamos, de novo, pegando o exemplo da Lei A, que diz que é permitido fumar. Vem a Lei B e diz, é permitido fumar em ambientes abertos, em ambientes onde não tenham menores de idade, em ambientes fechados, desde que com autorização dos demais presentes. Veja que a Lei B, ela apenas traz novas disposições especiais a par do que já estava previsto na Lei A, que é a permissão para fumar. Então, neste caso, trazendo especificamente situações especiais de locais, de forma, de como que o direito previsto na Lei A é exercido na Lei B, ela não revoga nem modifica a lei anterior. E, por fim, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o que nós chamamos no direito de repristinação. Então, veja, a Lei A diz que é permitido fumar. Vem a Lei B e diz, é proibido fumar. Vem uma Lei C que diz apenas, revoga-se a Lei B. Não significa que automaticamente a Lei A passa a ter vigência restaurada, ok? Então, desta forma, nós temos aí as regras de verificação de conflitos de normas de mesma hierarquia e as regras que são utilizadas para dirimir estas normas. No próximo bloco, vamos falar então de interpretação e integração na legislação.